estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. Aqui você acompanha a cobertura completa das provas que vão habilitar novos alunos para o segundo semestre 2015 na PUC Minas. E se você quiser também, pode nos assistir em tempo real pelo site da universidade. Vamos à entrada do Campus Coração Eucarístico com a Flora Silvschneider. Flora, o que você traz de novidades para a gente? Boa tarde, Aline. Boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. É isso mesmo, os portões já foram fechados. Alguns alunos chegaram em cima da hora, mas conseguiram correr e já estão realizando as provas. Por enquanto, aqui no portão não tem ninguém do lado de fora. Só alguns pais esperando os filhos terminarem as provas. E eles têm até às 18 horas para fazer a prova com muita tranquilidade e muita calma. E o tempo de sigilo é até às 2 horas da tarde. Depois desse horário, quem tiver terminado pode ir para sua casa, esperar o gabarito que vai ser liberado pela PUC ainda hoje à noite por volta das 7 horas. Flora Silvschneider para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, viu, Flora? Nos últimos anos, os brasileiros mostraram que estão mais preocupados com a política no país. Seja nas ruas ou fora delas, a população tem se engajado para pedir uma gestão mais transparente e que atenda às necessidades do povo brasileiro. No meio das manifestações, muitos pedidos de mudança. As pessoas cobram melhorias na educação, na política, na saúde, no transporte e em inúmeros outros setores do país. Mas será que o brasileiro sabe como fazer essas mudanças, com que essas mudanças aconteçam? Uma das respostas para essa pergunta talvez seja a reforma política, né? Está sendo bem comentado. Mas nem sempre todos sabem o que ela significa. Em 2015, a PUC Minas, em parceria com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Universidade, elaborou o programa Reforma Política Todos pelo Brasil. E você confere agora um pequeno trecho do que foi abordado no programa. Reforma política? Não sei. Eu sei, mas não vou saber explicar, não, que eu tenho dificuldade de colocar. Não sei. Não sei. Não sei não. Não sei te explicar isso não. Não tem muita certeza não. Eu acho que reforma é assim, você tem uma coisa e que não tá bom, você vai ter que reformar ela. Sei não, o que é? Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Mas é fundamental que todos estejam conscientes das mudanças positivas que a reforma política pode trazer para o país. Neste programa, você vai saber como fazer para que elas aconteçam. Seja bem-vindo ao Reforma Política Todos pelo Brasil. A população tem demonstrado insatisfação com o modelo atual porque não se sente representada por aqueles que foram eleitos. Pelo que a gente vê falando na televisão toda hora, a confiança acabou, né? Faz tempo. Não vamos generalizar, porque tem muitos políticos bons também no país, que tem que ser respeitado. Mas a maioria não são de confiança. Infelizmente, a gente não tem político honesto nesse país. A partir do momento que eu sou uma pessoa honesta, né, eu gostaria de ser representado por uma pessoa que fosse tão honesta quanto. A descrença, no fundo, não é propriamente com a política e nem com os políticos, porque não há democracia sem partido, sem político e sem política. O problema é esse tipo de política, que não tem nada a ver, em que o que vale é o poder do dinheiro, a corrupção, vem à tona aí todos esses fatos. Então, há que se acabar a origem de tudo isso, porque também não é suficiente falar na corrupção, né? Prender algumas pessoas sem acabar com a máquina da corrupção, que é exatamente o fim do financiamento de campanha por empresas. Então, eu acho que na medida em que se apresente um tipo de política, em que as pessoas sintam que está voltando em torno de propostas para resolver os problemas do país, que com isso você formule um parlamento mais identificado com a sociedade, não só isso vai infundir confiança, como, na nossa opinião, é o ponto de partida para outras reformas. A OAB tem dito que a reforma política é a mãe das reformas. Ela abre caminho para outras reformas, porque nós sabemos que a reforma política por si só, ela não resolve todos os males, mas ela cria um parlamento mais sintonizado com a aspiração da sociedade. Por isso, a necessidade de reformas política e eleitoral para o fortalecimento da democracia. E para que as instituições públicas e políticas voltem a ter credibilidade e legitimidade entre os cidadãos. O Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. 46 anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão.
O que não faltam são sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O que pretende a reforma política? Melhorar os políticos através da melhoria do sistema político. Pretende colocar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, em todos os âmbitos políticos, na Câmara de Vereadores, em todos os lugares, pretende colocar ali pessoas de bem, comprometidas com o bem comum, com o bem do povo brasileiro. Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de políticos, como bem sabe toda a população brasileira, que não tem nenhum compromisso com a melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Então, ao melhorar os políticos melhorados pelo projeto de lei de iniciativa popular, fazendo a reforma política, nós teremos, por consequência, leis mais justas, outras reformas vão acontecer, serão atendidas outras necessidades do povo brasileiro em outros campos. Quer dizer, nós não temos nada, absolutamente nada a perder. Fazer a reforma política, melhorar o sistema político, só temos a ganhar se assim conseguirmos fazer. E esse programa foi divulgado na página da internet da PUC Minas e foi um sucesso. Quem vai contar pra gente como foi tudo isso é o Mauro Ferreira, que já está com a gente aqui no estúdio. Mauro, você participou da elaboração desse bloco sobre reforma política, né? Conta pra gente, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o assunto? Nossa, com certeza, Aline. Foi interessante poder perceber que a reforma política é um assunto que gera dúvidas para a população, porque as pessoas às vezes não sabem o que engloba, o que envolve, o que vai acontecer caso uma reforma política seja aprovada. Então é muito interessante a gente poder perceber esse engajamento de algumas pessoas, de algumas entidades e poder perceber que participar da política é algo importante para todos, que quanto mais a gente participa, mais a gente pode fazer com que mudanças importantes aconteçam no nosso país. Então foi muito interessante poder participar da produção desse bloco e conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que é a reforma política, né? E na página da CNBB, que esse vídeo também foi divulgado, foram mais de 15 mil visualizações, né, Rafa? Conta pra gente um pouco mais sobre esse tipo de visualizações que aconteceram aí. É isso mesmo, Mauro, tudo bem? Nas redes sociais, só na página da CNBB, foram 15.690 visualizações até o dia de hoje. Nos últimos anos, um projeto de iniciativa popular também tem sido discutido pela população. Além disso, na última quarta-feira, a Câmara aprovou em primeiro turno o fim da reeleição para cargos executivos como presidente, governador e prefeito. Então, como a gente pode ver, o assunto está rendendo bastante assunto, viu, Aline? Ah, bacana, gente. É sempre muito interessante a gente poder participar, né, da vida política do nosso país, que na verdade reflete no nosso dia a dia aí, né, de forma muito tranquila, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação. A gente vai então ao Campus Coração Eucarístico com a Clara. Clara, o que você traz de novidades? Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde para quem está acompanhando a gente nesse dia. Enquanto os alunos já estão lá dentro fazendo as provas, o posto médico se prepara para qualquer atendimento, para qualquer emergência. Em qualquer vestibular, os alunos sofrem com ansiedade. Eu vou conversar agora com a Aline Irfe, médica que coordena neste dia o setor do Coração Eucarístico. Ela participa há 4 edições do vestibular. Boa tarde, Aline. Conta pra gente como que o posto médico está se preparando para qualquer atendimento. O posto médico hoje conta com uma equipe de médico e técnico de enfermagem pronto a atender qualquer emergência que possa ocorrer. E quais funcionários, quais profissionais que foram recrutados para o vestibular? Sim, hoje aqui nós contamos comigo, médica, e com uma técnica. Geralmente, quais que são as emergências que acontecem? Como que os alunos passam mal? Sim, Clara. Nós observamos muita dor de cabeça, náusea, vômito, enjoo, mal-estar geral, todos de causa na ansiedade, principalmente. E quais seriam as dicas que você, como médica, daria para os alunos se prepararem para não ficarem tão ansiosos? Bom, Clara, no dia da prova, evitar pensar na prova, né? O estudo já foi realizado. Tentar uma alimentação mais leve, um almoço mais leve antes da prova, trazer uma garrafinha de água, algum alimento, já que o tempo de prova é bastante extenso. E ao sair da prova, evitar qualquer comentário a respeito. Muito obrigada, Aline. Boa tarde. Clara Bernardes para o Conexão Vestibular.
Muito obrigada, Clara. A gente geralmente faz o oposto, né? A gente estuda até um pouquinho antes da prova, a gente acaba saindo da prova e já fica aí doido para ver o gabarito e conseguir aí as informações, comenta bastante, mas realmente é importante controlar a ansiedade, né? Bem, voltando ao nosso assunto de reforma política, você confere agora a que ponto as discussões sobre esse tema podem chegar nos próximos meses. Confira. Para poder falar um pouco mais sobre a reforma política e o programa Todos pelo Brasil, eu converso agora com o professor da PUC Minas, Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Universidade. Professor, explica pra gente, diante do cenário político atual no Brasil, o que ainda precisa ser feito para que aconteça a reforma política? Na Câmara Federal e no Senado, nesse momento, está acontecendo a votação de uma proposta de reforma política que não agrada muitos movimentos sociais e a coalizão pela reforma política que coletou assinaturas no Brasil nos últimos 2 anos. Essa reforma que lá está sendo apreciada, ela não tratou, por exemplo, da questão do financiamento privado das campanhas, manteve o regime atual e não atuou em várias outras áreas que nós avaliamos como importantes para uma reforma política e democrática. É importante, é fundamental que os cidadãos acompanhem o que está acontecendo. Ainda nós teremos votações no Senado e talvez na Câmara, até que essa reforma ela possa ser aprovada. E caso alguns pontos dessa reforma não surtam aqueles resultados desejados, como por exemplo, o fim do financiamento empresarial das campanhas, a possibilidade de você ter uma equiparação de gêneros, mesmo o número de mulheres e homens disputando, a regulamentação daqueles instrumentos de participação das pessoas, dos cidadãos, como o plebiscito e referendo. Se a reforma não tratar desses pontos, é preciso que os cidadãos continuem mobilizados para, no segundo momento, no próximo ano, voltar a demandar uma reforma política que, de fato, mude o sistema político atual, que é, digamos assim, gerador de muitos problemas, entre eles o problema da corrupção eleitoral. E, professor, falando sobre essa mobilização que você indica que a população precisa ter, como que as pessoas podem fazer para poder participar mais ativamente desse processo e cobrar mais isso? Existem várias formas de participação dos cidadãos. Desde o acompanhamento mais sistemático daqueles que foram eleitos, nos casos os deputados federais e os senadores, que são os responsáveis por votar essa reforma política, mas também participando de movimentos de entidades que estão acompanhando o processo dessa reforma e estão demandando ajustes no nosso sistema eleitoral e político. Por exemplo, o movimento de combate à corrupção eleitoral, a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, sindicatos e até mesmo alguns partidos políticos que têm pautado a necessidade de uma modificação no sistema eleitoral e no sistema político brasileiro. Então, o cidadão ele precisa de ter, digamos assim, o que nós chamamos de uma cidadania ativa. Sair de um certo comodismo de simplesmente dizer que o político não presta, que o sistema eleitoral é ruim e perguntar o que eu posso fazer, acompanhar os eleitos, mobilizar pessoas, demandar por uma reforma política mais eficiente, mandar WhatsApp, e-mail, redes sociais, ou seja, participar ativamente desse processo. É importante que deputados e senadores entendam que a população não reconhece mais os representantes eleitos, há um distanciamento cada vez maior e que, portanto, eles acolham as demandas da sociedade de melhoria do sistema eleitoral e do sistema político. Muito obrigado, então, professor, pela sua participação e por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Eu que agradeço. Aline, é com você. Muito obrigada. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais cobertura do vestibular segundo semestre de 2015 da PUC Minas. No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre o envolvimento da universidade com a saúde e o bem-estar. Não saia daí.